Começando mais um episódio do podcast Acende a Luz. Hoje estamos no episódio 3 da temporada 2 e um tema super importante, principalmente para você mulher, que é da área de tecnologia, área de produtos, inovação. O tema é justamente esse, liderança na tecnologia, quais são as oportunidades e desafios para ter uma carreira longa, uma carreira de impacto. E com essa mulher maravilhosa, incrível, esse luxo que está aqui hoje pra gente, Juliana Frediano. Oi, boa noite, um prazer estar aqui. Tô super honrada com o convite, obrigada. Vai ser um papo muito legal. Imagina, eu fico muito honrada, muito feliz de você estar aqui. Eu te acompanho já tem muito tempo nas redes sociais e eu fiz a migração de carreira para produtos esse ano. Então, o algoritmo ali ele já entende a gente. E aí eu via muitos seus conteúdos, né? Você dá muito insight, você fala muito para nós, a gente que está começando, que quer migrar. São vários desafios, né? São várias oportunidades também. E nada melhor do que a gente acompanhar uma pessoa que está aí há tanto tempo, que é head de produtos, né? Um currículo muito bacana, um currículo muito forte. E é justamente isso que eu queria trazer para vocês. Uma mulher de impacto, que tem uma carreira aí longa, com todos os desafios, tudo que teve, mas aí hoje ela é head de produtos e ela é mentora também da escola PM3, justamente para a migração de carreira. Então ela fomenta nesse universo de mulheres aí na tecnologia, fortalece e é uma pessoa super disponível, por isso que ela está aqui. Então já pega as dicas, já pega os contatos, porque se você quiser falar com ela depois do podcast, o canal é aberto e eu posso te garantir. Mas vamos começar então, deixar ela falar, né? Que é para isso que a gente está escutando, porque eu me empolgo. Ju, conta um pouquinho quem é a Juliana, fala um pouco da sua carreira, de quem é você como mulher, o que você quiser, o espaço é seu. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, prazer estar aqui. Bom, eu sou a Juliana Frediano. Eu, antes de ser profissional, sou mãe, né? O título mais importante que eu ganhei faz 6 anos, então sou mãe da Maria Fernanda. Sou paulistana, nascida e criada aqui em São Paulo. E eu trabalho já há 16 anos com marketing, com produtos e mais recentemente com marketing de produtos. Então, eu tenho uma carreira aí longa em empresas de tecnologia, então sempre no segmento tech. E acho que aprendi bastante, vai ser legal compartilhar aqui com vocês hoje alguns insights, algumas coisas que acho que podem ajudar as pessoas a alavancarem a carreira. Perfeito, então já vamos começar, vamos esquentar esse podcast. Conta pra gente como que foi a sua entrada. Primeiro, então, você começou como marketing, e aí depois você teve, então, esse background, essa carreira. Eu sei que a PM3 também tá muito aí, né? A gente vai falar um pouquinho dessa questão do aprendizado. Mas aí, como é que foi dessa carreira de marketing pra tecnologia, produto? Como que você entrou? Conta pra gente desde o início, que a gente quer saber tudo. Na verdade, foi um pouco o contrário. Eu comecei como produtos. Ah, legal. Então, eu comecei a minha carreira, vou entregar a idade aqui, né? Mas eu comecei a minha carreira em 2008, como trainee na Serasa. Serasa é uma empresa de tecnologia para dados, né? Para relatórios, para soluções de marketing. E aí, eu fiz um job rotation pela empresa e me apaixonei pelo marketing. Mas o marketing não se apaixonou por mim. E ao final do job rotation, eu acabei caindo na área de produtos, que era uma área core da empresa, era uma área super importante e super bem vista dentro da empresa. Não era a área que eu tinha escolhido inicialmente, era a área de marketing, mas eu comecei a minha carreira como gerente de produto. E aí, ao longo da minha carreira, eu tive algumas passagens, né? Depois de ser gerente de produto há alguns anos, eu migrei para outras empresas do mesmo segmento. Então, eu brinco que eu costumo dividir a minha carreira em dois. As primeiras empresas que eu trabalhei foram empresas mais ligadas à tecnologia pura, empresas mais tradicionais, multinacionais, marcas mais conhecidas. E depois eu virei a minha carreira mais para startups, scale-ups, empresas mais ligadas à inovação. E aí, como que foi essa migração? Eu comecei, então, como gerente de produtos, atuei aí alguns anos como gerente de produtos. E teve uma empresa que eu trabalhei, que era uma empresa de tecnologia, que eu entrei em um momento muito especial. Então, eu entrei como gerente de produtos para lançar um produto, mas logo essa empresa passou por um spin-off. Então, a unidade de negócios que eu estava ganhou uma relevância, né? Ganhou uma importância e virou uma outra empresa. E aí, nessa oportunidade, eu fui convidada para assumir o marketing. Então, uma migração de produtos para marketing. Mas mal imaginava eu que ia nascer uma área de product marketing aí. Porque qual que era o desafio? O desafio era, para além de lançar essa nova empresa no mercado, essa nova marca e posicionar essa marca, tinha um novo portfólio de produtos chegando. Então, era uma empresa do segmento de atendimento
que tinha uma tecnologia que era relativamente commodity aqui no Brasil e que queria disruptar o mercado. Então, o que a gente fez? A gente trouxe uma tecnologia de fora, né, do Vale do Silício. Estou falando de 2016, não tinha inteligência artificial como tem hoje na mão de todo mundo, né, e tecnologias de RPA. E aí o meu desafio era trazer essa tecnologia do Vale do Silício para cá, lançar essa tecnologia aqui no mercado, né, no mercado de atendimento, e fazer todo o posicionamento, que era um trabalho de product marketing, mas que não tinha esse nome, né, não tinha essa certidão de nascimento, digamos assim. Então, segmentar o público, entender para quem que a gente ia vender essa solução, quem que era nosso ICP, como que a gente ia precificar essa solução, como que a gente ia vender, toda a parte de sales enablement, treinamento da área comercial. Então, digamos que eu fiz ali a cartilha do product marketing do começo ao fim, sem saber que tinha esse nome e sem referências aqui no Brasil, né? Então, hoje, em 2024, já é um mercado muito novo, imagina em 2016. Então, essa foi a migração. Eu estava em produtos e aí eu fui para marketing, montar uma área de product marketing. E hoje ainda é assim, né? A área de product marketing, dependendo das empresas, ela pode estar em produtos ou ela pode estar em marketing. Essa foi a grande intersecção de carreira que eu tive. Nossa, é muito legal você falar isso, porque a gente teve podcast, o primeiro com a Duda, ela é PMM, e eu perguntei justamente, Duda, você acha que então o PMM, ele tá no time de produto, ele tá no time de marketing? E é muito isso que você falou, né? Na verdade, não é algo fechado, depende muito também ali do escopo do trabalho, do desafio, mas a gente pode falar então que você foi uma das percussoras, né, que trouxe então toda essa bagagem de PMM, ajudou a construir o que é hoje no mercado, não é verdade? Sim, é verdade. 2016, eu tive outros 2 cases de carreira depois de Product Marketing, de 2 outras áreas, que eu montei também em outras empresas, de outros segmentos. Mas eu estava fazendo uma coisa muito experimental, sem saber exatamente o que eu estava fazendo, né? A bibliografia ainda era toda em inglês, não tinha grandes referências aqui no Brasil. E depois de alguns anos, eu instrumentalizei esse conhecimento, né? Através, você citou a Escola PM3, foi uma escola que me ajudou muito. Fiz o curso lá na PM3, mas já era 2021. E hoje em dia a gente tem, né, várias comunidades de referência, várias pessoas que falam sobre Product Marketing. Então, Ju, ao longo desses 16 anos, essa trajetória incrível que você teve, com certeza tiveram também alguns desafios, né, algumas situações, se você quiser compartilhar com a gente, até para servir de aprendizado, e principalmente se tratando de mulheres, né, nós estamos numa área que é predominante masculina, que é a área de tecnologia, então o que você tem a compartilhar de desafios que você teve na carreira, tanto de produto, tecnologia, e principalmente por ser mulher? Boa. Bom, a gente, como mulher, enfrenta desafios diários, né? A gente acorda enfrentando desafios. Mas falando especificamente do mundo corporativo, eu acho que a área de tecnologia ainda é uma área muito machista. O mundo corporativo é muito mais cruel com mulheres. A gente tem, né, a impostora que às vezes não permite a gente se candidatar a algumas vagas porque a gente não preenche todos os requisitos. Nossa. Então a gente oscila, né? A gente, não, mas de repente eu não sou boa o suficiente para isso. Então acho que a gente tem os nossos desafios internos, né, de autoconfiança, de confiar no nosso taco, de acreditar que a gente é capaz. Acho que a gente tem os desafios da área de tecnologia, né? Da área de tecnologia ser um pouco mais machista. E aí o que eu aprendi muito é que a gente, enquanto mulher, num lugar de privilégio, num lugar de liderança, seja na área de tecnologia ou em qualquer outra área, a gente tem o papel de mudar isso. Então, acho que o principal aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira é que eu tive mulheres, né, gestoras mulheres, que me ajudaram na minha trajetória, me puxando muitas vezes. E também, depois que eu me tornei líder e gestora, eu comecei a ser essa pessoa que puxa outras mulheres. Então, acho que é muito importante a gente ter vagas afirmativas para mulheres, né? A minha última posição como diretora de marketing foi uma posição afirmativa. A diretoria era composta majoritariamente por homens e o meu chefe, super bem esclarecido, né, e letrado, fez questão de trazer. Então, eu tinha uma diretora de produtos e eu era diretora de marketing, para dar um pouco mais de equilíbrio, né, e um pouco mais de diversidade na diretoria. Então, acho que os principais aprendizados estão relacionados a gente se jogar mesmo, a gente confiar no nosso taco. A gente não esperar estar pronta, porque a gente sempre vai achar que não está pronta. A gente sempre se posicionar, não deixar de se posicionar. Então, eu já tive situações de assédio moral com chefes homens. E denunciei no RH, assim, sem dó. Então, acho que é importante a gente não se furtar da responsabilidade de levar isso pra frente, né? E tá sempre vigilante, porque tem sempre um homem querendo interromper a gente, tem sempre um homem querendo corrigir a gente, tem sempre um homem querendo tirar uma oportunidade e é importante a gente estar vigilante
em relação à nossa carreira e em relação à carreira das mulheres das nossas equipes também. Sim, e eu vejo isso assim, não é por mal, a pessoa não faz, mas isso já tá intrínseco, né? Eu acho que é algo estrutural. Exato. E a gente já avançou bastante, a gente já tem várias coisas, mas ainda tem, se parar pra pensar, até porque a gente vive numa bolha. E tem algumas empresas que são muito esclarecidas, que têm oportunidades, mas tem outras que não. A gente vive uma realidade que não é de todas. Exato. Então é por isso que é muito importante a gente, enquanto mulheres, né, enquanto posições privilegiadas, a gente, né, teve muitos trabalhos para chegar, mas ainda assim é um privilégio. Então, realmente fazer essa corrente ficar um pouco mais forte. E por isso eu gosto muito de Mulheres de Produto, porque é uma frase maravilhosa, que é: se você subiu, levanta outra, né? Uma puxa outra, né? Uma puxa outra, seja a mulher que levanta a outra. E também é muito o intuito desse podcast, de realmente levar esse conhecimento, as possibilidades de migrar de carreira, de trabalhar com produto, os desafios, porque não é um mundo cor-de-rosa, mas a gente consegue, e o exemplo está aí, né? Também quero ter aí 16 anos, 20 anos de carreira e chegar a cargos altos, né? E fazer a diferença. Mas conta um pouco pra gente, dentro dessa sua transição, né, da sua carreira como um todo, você teve muitos cursos, mentoras, você teve alguns cargos, né, você não chegou como head de marketing, de produtos, não. De um dia pro outro. Então, como é que foi? Como é que foi, assim, esse passo a passo? Você olhou, não, eu quero ser uma líder, quero fazer diferença. Como é que foi esse passo a passo, assim? Como que você enxergou a longo prazo e colocou isso em prática? Boa. Eu tinha muito claro desde o começo da minha carreira que eu queria ser uma executiva de sucesso, né? Legal. Vai saber o que era essa executiva de sucesso, mas na minha cabeça era isso. Eu até fui fazer uma pós em finanças, porque eu entendi que uma executiva de sucesso, né? Uma alta executiva deveria saber números muito bem, né? Deveria dominar os números. E eu fiz uma formação em relações internacionais. Nossa. Então eu saí da faculdade super generalista, fiz uma primeira pós em administração de empresas, que achei muito generalista também. E aí entra um pouco a impostora, né? A gente achar que nunca tá preparado. E aí eu fui fazer essa pós-graduação em finanças para entender de números e ser essa tal executiva de sucesso. Com o passar do tempo, eu entendi que a nossa vida, ela vai para além da carreira, né? Então, além de uma executiva de sucesso, eu queria ser mãe, eu queria ter hobbies, eu queria ser feliz, eu tinha sonhos, né? Eu tinha outras coisas que eu queria realizar. Mas o lado executiva sempre pedia mais um curso, sempre pedia uma nova skill, sempre pedia uma nova comunidade. O que eu acho, assim, que foi diferencial? Essa curiosidade, essa vontade de aprender sempre. E aí, o aprender sempre, ele não é só formal. Não é só você estar matriculado em um curso por ano, não é você ler todas as newsletters e você ouvir todos os podcasts. Acho que quando você está num negócio, que foi muito diferencial para mim, foi sempre extrapolar a minha área de atuação. Então, se eu estava em produto, entender qual que era a estratégia do produto para a empresa. Quais que eram os objetivos estratégicos da empresa, quais eram os números, como que era o mercado, como que esse produto impactava outras áreas, como que o time de vendas vendia um produto que eu fazia. Ou se eu estava no time de marketing, como que esse investimento que eu vou fazer vai retornar em mais negócios para a empresa. Então, eu acho que essa curiosidade e esse interesse genuíno pelo negócio, que vai além da sua área, além do seu escopo de atuação, ele já é um diferencial para um profissional que quer se destacar, que quer uma posição de liderança, que quer crescer. E aí, uma vez eu tive um feedback muito legal de um chefe, que ele falou assim, uma coisa que eu nunca esqueci na minha carreira. Ele falou que diferencia você é que você pega o touro pelo chifre, né? Então, você é aquela pessoa que puxa a fila. Eu acho que isso, para quem quer ser líder, quem quer crescer, é uma característica muito importante. Você tomar a frente das iniciativas, você começar algo que você vê oportunidade, que ninguém fez aquilo ainda dentro da empresa, você fazer questionamentos dentro da empresa sobre o negócio, sobre como a sua área impacta o negócio, sobre como você pode melhorar algum número, algum indicador, sobre como a sua área trabalha em conjunto com outras áreas. Então, assim, o famoso clichê fora da caixa, mas o fora da caixa genuíno, né? De você sair ali da sua área de atuação, do seu escopo, e não se limitar a só isso, né? Antigamente, quando as pessoas trabalhavam em fábricas, né? Quando a nossa produção era mais fabril, tinha aquela coisa de cada um ter o seu pedacinho. Um coloca tampa, um coloca caixa, um coloca... né? Hoje não. Hoje a gente vive num mercado que demanda muita colaboração e que as áreas trabalham em grupo, assim. Então, acho que o grande diferencial da minha carreira, acho que eu nunca estava fazendo uma coisa só. Eu nunca estava só olhando a minha área, eu nunca estava só olhando o meu pedacinho do processo. Eu estava sempre procurando olhar o todo.
E acho que isso também, de você galgar posições maiores, isso está sempre muito relacionado a você já ocupar esses lugares, mesmo se você não tem cargo. Então tem muita gente que falava, ah, poxa, mas eu nunca tive, né, nenhuma posição de liderança. Você pode exercer uma liderança indireta. Você pode ser líder de um projeto, você pode ser líder de uma squad, você pode ser líder de uma iniciativa. Você não precisa ser chefe, né? Não precisa ser líder, ter ali um time respondendo para você. Então, eu acho que sempre essa curiosidade genuína e essa vontade de sair do seu quadradinho e de entender a big picture, digamos assim, o negócio, entender mais de negócio e de se colocar em posições de destaque, em iniciativas que você puxa a fila. Eu acho que isso é um diferencial muito grande, assim, na minha carreira. E não, até porque a gente já tem essa máxima de que você não é contratado para testar. Você já é contratado pelo que você está fazendo. Se você quer ser um líder, já haja como tal. Exato. Ninguém vai te contratar, vamos testar se ela é uma boa líder. Não, se você já está exercendo de uma maneira ali meio que genuína, né, o seu próprio instinto, e aí realmente acho que brilha os olhos e abrem as oportunidades. Então, haja como tal. É isso. Penso muito isso. As pessoas, grande parte das pessoas que são promovidas, que eu conheço, elas já ocupavam aquele cargo de maneira informal durante um tempo, né? E aí depois o salário ou o cargo, ele é só um selinho, né? Ele é só uma cerejinha no bolo, mas na verdade a pessoa já estava exercendo aquele papel de influência. Perfeito. E você, na sua fala, eu fiquei assim com uma certa dúvida. Isso é algo que eu tenho, mas acho que outras pessoas podem ter também. A liderança. Você acha que é treinável ou a pessoa não? Ela já nasceu com um dom para ser líder, ela já fala bem, ela já tem aquele, desde pequena ela já é líder ali da escola, do grupo, ou não? Ao longo do tempo ela pode se desenvolver? Eu acho que existem 2 tipos de liderança. Eu acho que a pessoa sim pode ter essa liderança inata, que ela já nasce, que ela já puxa a fila desde pequenininho, organiza a fila do banheiro na escola. Sim. Mas eu acho que também existem líderes de iniciativas, né? Hoje em dia a gente ouve muito falar da carreira de especialista. São pessoas que elas são líderes de iniciativas, de projetos e de coisas que são estratégicas para a empresa, mas não necessariamente elas são líderes de pessoas. Então, eu acho que é preciso ter muito claro que tipo de liderança que você quer para sua carreira. E tá tudo bem se você não quiser ser líder de pessoas, né? Eu brinco que atrás de todo líder vem uma pessoa em anexo. Então é muito difícil se você não tem vocação e se você não gosta e se você não quer ser treinado, você ganhar uma equipe e ter que desenvolver aquela equipe, sendo que não é uma coisa genuína. Então eu acho que você pode ser líder de iniciativas, de squads, de projetos, sem necessariamente ser líder de pessoas. Então eu vejo 2 tipos de liderança. E tem pessoas que são líderes de outras pessoas, que amam, né? Eu adoro liderar pessoas. Eu gosto de acompanhar, de fazer plano de desenvolvimento, de dar feedback, de ver carreira. Então eu acho que não tem nada de errado, né, com as pessoas que têm um perfil de não liderança de pessoas, e sim de liderança de iniciativas. Perfil, né? Você quer crescer, mas talvez eu não queira um time. Exato. Mas existe esse papel de especialista, inclusive eu já sou especialista de inovação, mas eu quero ser líder de pessoas, até porque eu convivo com muitos líderes maravilhosos, pessoas assim como você que me inspiram, o meu chefe também, ó. Aproveitar, né? Maravilhoso. Então, eu quero em algum momento realmente ser líder e ter pessoas, e por isso que eu faço, né, esses estudos, acompanho pessoas, mentorias, que alguns recursos que a gente vai falar daqui a pouco, porque eu sei que você está no aplicativo que eu amo de mentorias. Mas puxando um pouco essa área, esse assunto que você começou, Ju, fala pra gente quais são as habilidades que você acha que são essenciais, os comportamentos, para ser uma líder de sucesso. Tá. Bom, primeiro de tudo, eu acho que liderança tem um sinônimo que é confiança. Os melhores líderes que eu trabalhei, eles confiavam em mim desde o dia 1. São os líderes que partem do princípio que você tem uma carta branca e você tem a confiança deles. É a tal da autonomia com responsabilidade. Então, se eu te contratei e se eu acredito no seu potencial para estar num cargo ou num projeto, eu tenho que acreditar desde o dia 1 que você é capaz de fazer aquilo. E aí tem muitos líderes que são ao contrário, né? Tem gente que fala, você precisa provar, você vai precisar ganhar minha confiança. Eu não acredito muito nisso, assim. Então, eu acho que confiança é a base de uma liderança que eu acredito, que eu exerço, e das melhores lideranças que eu já tive. A segunda coisa é você gostar genuinamente de pessoas, né? Como eu disse agora, eu acho que é importante você se interessar por aquele ser humano que está trabalhando com você, entender que ele não é um robô, né? Que ele tem sonhos, desejos, dias mais difíceis, problemas, tem uma vida pessoal, vai ter dias que você vai conseguir extrair o melhor, né, dos seus liderados, e tem dia que realmente as pessoas precisam de uma pausa, estão passando por alguma coisa. Então, eu acho que essa questão de você genuinamente gostar das pessoas e querer desenvolver as pessoas é uma segunda competência importante, né?
então a confiança, o gostar de pessoas, como eu disse, ter essa relação para cuidar de pessoas, para entender que você é responsável, você ali tem um papel de confiança, de desenvolver outras vidas, né? Outras vidas estão ali sob o seu cuidado. Então, você falou de mentoria, hoje em dia banalizou muito, né? Mentoria, coaching, é muita gente sem responsabilidade, mexendo na vida de outras pessoas, mexendo com os planos, com os sonhos. Então, acho que liderança é muito sobre isso. E eu acredito numa terceira característica, que é a liderança, por exemplo. Eu acho que a liderança ela tem que ser inspiracional. E aí eu não tô dizendo que, né, a pessoa precisa descobrir a cura do câncer, acabar com a fome no mundo, que são causas nobres, maravilhosas, eu adoraria que tivessem mais pessoas assim. Mas eu acho que precisa ser uma liderança que te inspira a ser melhor. Não só profissionalmente, mas pessoalmente. Então, uma liderança que esteja de acordo com os seus valores. Uma liderança que seja humana. Uma liderança que seja ética. Que você veja que aquilo que a pessoa faz é genuíno, né? Não é um personagem que tá ali. Então, essa questão da autenticidade na liderança eu acho importante. Uma liderança inspiracional. Eu tive a sorte, né, de nos últimos anos ter muitas lideranças com quem eu aprendi muito, com quem eu trocava muito, com quem eu me inspirei muito. E é esse tipo de liderança que eu busco ser também, né? Eu fico super feliz quando eu consigo exercer uma liderança humana e de resultados ao mesmo tempo, que é um grande desafio do mercado hoje. Nesse último cargo, por exemplo, como diretora de marketing, a gente tinha uma pressão muito grande por resultado, a cultura da empresa mudando, e um time muito desacreditado. Então, como que você nivela isso, né? Como que você entrega o resultado que a empresa espera de uma maneira humana, sem sufocar e sem burnoutar o seu time? Então, eu acho que esse equilíbrio de você conseguir ser transparente o suficiente para o seu time dizer, olha, a gente vai precisar entregar resultado, tem algumas decisões que são top-down, não adianta, não tem jeito, a gente vai precisar fazer algo que às vezes não tá de acordo com aquilo que a gente queria, ou não é o caminho que a gente escolheria, mas a gente precisa fazer, e também fazer o contrário, né? Entender ali junto com a alta liderança quais são os desejos, quais são os anseios, o que a gente precisa fazer para o nosso time também trabalhar mais satisfeito. Perfeito. Eu acredito que a gente tem muito isso, pela criação, pela forma que nós fomos criadas, de que a mulher ela é a que vai cuidar dos aniversários, a que vai parar a operação para comprar um bolinho, né, vai deixar de lado as estratégias, de algo, né, mais intencional para a empresa, vai focar no cuidado. Então, enquanto líder, acredito que também tenha muito isso, né? E você teve esse desafio de tirar um pouco a Ju mãe, a Ju que é mentora, a Ju que quer ajudar a pessoa, do lado mais estratégico, né, de trazer metas, porque a gente está na empresa para produzir. Isso. Mas eu acredito até porque eu acredito que como líder eu vou ter um pouco dessa dificuldade, assim, fala um pouco pra gente. Não é muito fácil, né? E não tem receita. A gente vive equilibrando os pratinhos. Um dos desafios recentes que eu tive foi essa mudança de cultura, né? Então, eu trabalhava numa empresa com uma cultura um pouco mais relax, menos focada em resultado, mais focada nas pessoas, e que foi adquirida por uma empresa com ações listadas em Nasdaq, com uma pressão absurda por resultado, por meta, por número. E esse choque, além de um choque geracional também. Uma empresa com pessoas muito mais jovens, com uma mentalidade diferente, né, muito mais atualizado, com executivos mais tradicionais, mais corporativistas, e me vi no meio disso tudo. Então, assim, é um grande desafio, porque no final do dia você tem que equilibrar ali todos esses pratos, entregar o resultado, mas sem deixar de cuidar das pessoas. Mas acho que tem uma coisa importante, que é o seguinte: não existe, eu não vejo muito sentido no líder salvador. Eu acho que não existe um líder que vai salvar uma pessoa, né, que não quer ser desenvolvida, uma pessoa que tá numa empresa que os valores não batem, né, com os valores dela, uma pessoa que não tá feliz numa posição, ou num cargo, ou num projeto específico. Eu não consigo salvar. Então, eu acho que o grande trunfo é entender qual é o contexto dessa pessoa. Ela vai conseguir ser feliz? Ela vai conseguir se desenvolver plenamente ali onde ela tá? A cultura da empresa, ou essa nova cultura da empresa, tá de acordo com os valores dela? Porque, de repente, o melhor que eu posso fazer por ela é desligá-la. É onde ela vai ficar mais feliz, é onde ela vai crescer, onde ela vai conseguir procurar alguma coisa que realmente tem a cara dela e ela vai se sentir feliz e realizada e plena trabalhando. Então, assim, às vezes a demissão ela é vista muito como um monstro, né? Mas acho que grande parte desse trabalho que eu fiz foi de entender quem tá aqui que faz sentido tá nessa nova empresa, nessa nova mentalidade, nessa nova cultura. E até me avaliar.
será que faz sentido para mim também essa nova cultura, essa nova forma de trabalhar? Então, uma empresa que estava acostumada a ser completamente remota, ser comprada por uma empresa que é 100% presencial. Uma cultura de autonomia com responsabilidade, que é o que eu amo e acredito, com uma empresa que compra, uma empresa completamente hierárquica, tradicional e que acredita no comando e controle. Então, no fim, eu não preciso nem contar o final desse episódio, que nem eu mesma fiquei na empresa, porque não tinha a ver com os meus valores. E eu acho que no final do dia, você acaba passando isso pro seu time. Eu não consigo fingir um personagem. E aí, aos poucos, a minha equipe foi vendo. Então, quem não tinha a cara da empresa, aos poucos foi saindo. E eu, no final, também acabei saindo. Mas eu acho que é muito isso, assim. O resumo da resposta, eu acho que é difícil você equilibrar. Mas eu acho que com muita transparência e muito autoconhecimento do que você quer, do que são seus valores e do que você quer da sua carreira, eu acho que no final tudo se encaixa. Nossa, eu acho isso de uma maturidade tão grande, Ju. Não é à toa que são muitos anos aí de experiência, porque isso que você falou da questão de demitir e talvez isso ser algo bom para a pessoa, então você abre mão de de ego, de vários aspectos que eu acho que realmente tem que ter uma certa experiência para fazer isso com maestria, como você faz. Eu acredito que a liderança é muito esse olhar atento, né? Saber, não, vai encaixar, não vai, por mais que seja difícil, mas vamos tirar, vamos colocar outras pessoas. Então, ter essa maturidade, essa certa, não é nem frieza, mas essa estratégia, né? Tanto para a empresa quanto para os funcionários. Então, acho isso incrível. Quero chegar nesse nível. Imagina. Não é fácil, assim, de muitas vezes a gente tem vivido muitas empresas passando por layoff, por exemplo. Sim. E aí você, numa posição estratégica, você acaba sabendo quando a empresa vai fazer layoff. Você faz parte das conversas, você faz parte das listas. E aí eu também já tive experiências de ter um time completamente apavorado, me perguntando todos os dias se a empresa ia passar por layoff. E aí você numa posição de saber o que vai acontecer. Você não pode dizer, mas você também não pode enganar os seus funcionários. Então, esse foi um case que eu passei também. E aí muita gente veio conversar comigo. E qual foi a minha posição, assim, né? O meu caminho do meio? Olha, Ju, eu tô comprando uma casa. Isso é um case real, assim, que aconteceu comigo. Eu tô comprando uma casa, eu tô prestes a assinar. O que você acha? Eu não posso dizer, olha, a empresa tá planejando um layoff a semana que vem. Mas eu posso falar assim, olha, se eu fosse você, eu esperaria um pouco. Segura a decisão, tem muita coisa acontecendo, o mercado tá instável. Dá uma segurada na sua decisão. Então, é um jeito, de alguma maneira, eu ter uma liderança um pouco mais humana, olhando pra pessoa, sabendo, né, eu tenho uma responsabilidade, eu não posso deixar ela se ferrar, assinar um contrato, um financiamento, sabendo que talvez a semana que vem ela não esteja mais aqui com a gente. Mas eu também não posso trair a confiança da empresa e dizer que vai ter um layoff. Então, existem maneiras, existem caminhos do meio, eu acho, da liderança sinalizar quais são os momentos pelos quais a empresa está passando. Sem esquecer que ali tem um bando de gente, né? Um bando de ser humano anexo aos profissionais, né? Aos crachás. Com sonhos, com dívidas, Exato. com tudo, né? Exato. E outro ponto que você falou que eu lembrei é a questão das gerações. Hoje a gente está vivendo um ambiente que a gente nunca teve na história, que são 5 gerações vivendo juntas. Porque agora, além da geração Z, tem a Alfa, né? Que tem o pessoal que é menor aprendiz. Então, como que você consegue lidar com essas diferentes gerações, esses aspectos? Você já comentou da diversidade, mas na prática não deve ser fácil, né? Não é fácil. Eu acho assim, a diversidade ela é muito rica e eu aprendo muito com as gerações que vieram depois de mim. E eu também, pelo menos todas as experiências que eu tenho, assim, eu sinto muito respeito pela minha história, pelo meu legado. Quando eu conto, quando eu brinco, eu dou alguma referência, as pessoas ficam com aquela carinha que elas não sabem de quem eu tô falando, né? Eu brinco assim, gente, eu sou do marketing, né? Ah, gente, né? A gente não pode ficar compra e batom. E aí as pessoas ficam olhando assim pra mim, o que será que ela tá falando? Eu tô falando de uma propaganda icônica de lá da década de 90, que muitos não tinham nascido ainda, né? Então, assim, eu sinto muito respeito, e aí isso acaba virando uma grande brincadeira, então eu sinto muito respeito, e eu aprendo muito. Eu acho que hoje em dia tem muita mentoria reversa, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas mais novas, porque eu aprendo muito com elas. Então, eu acho que eu adotei uma postura muito legal, que tem muitos líderes ainda lutando com isso, de não ficar nesse ranço, de não ficar nessa generalização. Ah, é porque a geração nova não quer saber de trabalhar. Ah, traz o pai pra entrevista. Então traz pais, assim, traz, mas assim, ok. Mas vamos tentar olhar o lado bom disso, vamos tentar olhar a riqueza disso. O que eles podem me ensinar? São pessoas que lidam com tecnologia, que aprendem muito rápido, que sabem tudo o que está acontecendo. Deixa eu colar nesses caras e deixa eu aprender.
né? Então eu acredito menos nesse embate, nessa coisa bem e mal, e mais na coisa de, cara, vem cá, vamos trocar. Eu posso te ensinar com a minha experiência, com a minha bagagem, com a minha mentoria. O que você pode contar pra mim que tá acontecendo, que tá enrolando? Então eu aprendo muito. Claro que parece muito tópico, falando assim, no dia a dia tem muito conflito, né? Então, é uma geração que trabalha completamente diferente. É uma geração que gosta muito de autonomia, de liberdade para trabalhar, que não dá para você ficar microgerenciando. Eu nunca tive um perfil microgerenciador, mas tem pessoas da minha geração que tem. Então, tem que se adaptar. Eles não gostam, eles querem liberdade, né? Eles querem poder trabalhar, que você diga, olha, eu preciso que você chegue no sul. E o caminho deixa a favor deles. Então eu procuro nadar muito a favor da maré. Como que essa galera gosta de trabalhar, né? Claro que tem exceções e tem coisa que não dá pra gente abrir mão. Mas acho que no final do dia é uma grande colaboração, uma grande troca. A gente vai muito com a experiência e com os cabelinhos brancos, né? As coisas que a gente já aprendeu. E eles vêm com muita inovação e com uma energia absurda, um conhecimento muito rápido, que ajudam a gente também a acelerar o nosso aprendizado. Não, deve ser realmente um banco ali, uma fonte de inovação e de desafios, de coisas novas, oxigena bastante o time, eu acredito, né? Porque hoje a gente já entendeu que o trabalho não é só pagar conta, a gente quer estar realizado, a gente quer ter liberdade, Propósito, até propósito, o remoto ajuda muito em alguns aspectos, se a gente gosta ou não, já é muita polêmica, depois a gente entra nisso, mas a gente já viu que realmente a gente quer viver com propósito, com qualidade de vida, né? E acho que isso veio muito das gerações que estão ensinando pra gente. Então faz muito sentido a gente ter esse... abrir o coração. Escuta. E você falou de propósito, me lembrou, assim, um desafio dessa geração, né? É uma geração que não topa top-down. Então, se nós já questionávamos o top-down, né? Eu contei aí de uma empresa que eu entrei, e eu entrei para lançar um produto. E aí, quando eu cheguei lá, eu perguntei, mas quanto que esse produto vai faturar? E falaram assim, Juliana, só lança. Mas para qual mercado? Fiz umas 5 perguntas e o que eu ouvi é, Juliana, só lança. No final, era um produto que tinha todo um contexto político, que era um produto para ser lançado, porque tinha uma diretora lá da empresa que tinha feito esse produto e queria que lançasse. Então, assim, a gente questionava, mas fazia, né? No final do dia eu lancei o produto, não vendeu nenhum, mas tá lá, foi pro mercado. Por que será? Mas a gente questionava e fazia. Essa geração de hoje é uma geração que, enquanto ela não tem uma resposta que faça sentido na cabeça dela, ela não vai executar aquilo. E eu vejo muito a riqueza disso, mas isso também traz muitos embates, né? Então eu vejo muita gente sendo demitida, gente jogando tudo pro alto. Ah, porque não fazia sentido pra mim, eu fui embora. Então é uma geração que desapega muito rápido, né? Uma geração que, se ela não vê um sentido, né, um propósito, ela cai fora. E eu acho assim, eu acho rico, porque eu acho que a gente tá... a gente vai encarar aí uma geração que sabe muito o que quer, que vai engolir muito menos sapo, e talvez vai ter muito menos estresse, né, e muito menos percalços do que a gente teve. Perfeito. E um outro ponto que você falou também, que agora eu lembro, é a questão das mentorias. Porque eu sei que para chegar, né, a todo esse conhecimento que você tem, você teve mentores, você já falou das lideranças também que te ajudaram no desenvolvimento, mas o papel da mentoria, Ju, como que você acha que... Quanto impacta no nosso crescimento enquanto profissionais e queremos ser líderes? E se tem como fazer mentoria com a Ju, que eu já dei spoiler. Olha, eu tive a sorte de ter a mentoria desde o dia 1 da minha carreira. Porque esse programa de trainee da Serasa, que foi onde eu comecei a minha carreira, ele disponibilizava um mentor para cada trainee. Então, desde o começo da minha carreira, eu aprendi a usar essas pessoas, né? A ter essas referências para que a gente pudesse trocar. Então, eu tinha uma mentora, que era a Juliana também, minha xará, minha primeira mentora, que trazia livros para mim, né? Dava sugestões de leitura, mandava artigo, tinha reuniões comigo, me indicava cursos, desabafava, né? Coisas da empresa. Eu, olha, tô em tal projeto, tô encontrando tal dificuldade, como que você me ajuda? Então, mentoria tanto técnica, ali do cargo que eu estava exercendo, quanto mentoria também de carreira, de para onde que eu vou. Eu brinquei aqui que o marketing não me escolheu, né, no final do Job Rotation, eu fiquei arrasada. Falei, meu Deus, mas eu queria muito para a área de marketing cair em produtos. Então ela foi uma pessoa que, não, olha, vem cá, deixa eu te mostrar o universo de produtos, deixa eu ver o quão promissor é isso. Então, desde o primeiro dia, eu tinha essa mentora formal, né, na Serasa, que foi a primeira empresa que eu trabalhei,
Mas depois, todas as empresas que eu trabalhei, eu elegia um mentor dentro ou fora, ou às vezes mais de um mentor. Eu quero falar de liderança feminina. Tem uma executiva aqui que é referência para mim, eu vou falar com ela uma vez por mês. Eu quero ir para a área de marketing e eu ainda não tenho toda a bagagem. Quem que eu posso seguir? Quem que eu posso consumir conteúdo? Quem que eu posso marcar um bate-papo, um café de vez em quando? Então, o mentor, ele é um grande professor, né? Ele é um grande guia, alguém que já passou ali, já pavimentou o caminho para você e pode te dar atalhos para você chegar onde você quer. Então, eu acho que o papel da mentoria é essencial. E aí, tem um lado bom da mentoria ter se popularizado recentemente. Eu tô no site da ADP List, que é uma mentoria gratuita, pontual. Eu sou orientadora da PM3, então também dou mentorias por lá de carreira. Eu dou mentorias também de maneira particular, paga. Mas eu acho que hoje existe uma possibilidade infinita de você acessar as pessoas, né? Através das redes, de você usar comunidades, né? De você entrar em comunidades. E tem pessoas que também dão mentoria. Mas de você pegar todo esse conhecimento disponível de alguém que já passou pelo caminho, é maravilhoso, assim, eu gosto muito, sou fã, sou mentora, tenho mentores há mais de 16 anos, né, desde que eu comecei a minha carreira. E eu vejo que o mercado, tanto de tecnologia ou até produtos, assim, ele é muito aberto. Então, quando eu quis migrar, que eu quis entender, eu chamei algumas pessoas do LinkedIn, e agora que eu tô na área de inovação, eu ainda faço isso. E eu consegui falar com várias pessoas, e o ADP List, que tá aqui embaixo para vocês, gente, aproveite, entra. Com esse desafio de inovação, eu precisava de cases, precisava entender quais são os caminhos, o que configura uma inovação, o que vai trazer, o que vai ser rentável para a empresa, né? A inovação para além do post-it. É isso. E eu consegui falar com o head de inovação da Ambev, consegui falar com várias pessoas, encontrei a Ju lá. Então, olha a riqueza que a gente tem ali de forma gratuita. Eu fico chocada com esse aplicativo, então eu indico para todo mundo. Faz essas mentorias, né? Procura a Ju, porque é o que ela falou. São pessoas que já trilharam o caminho que a gente quer e faz muito sentido. Você falou sobre livros, então tem algum livro, alguma série, coisas ricas para deixar a gente também com mais conhecimento, para a gente aprender um pouco mais sobre liderança, comunicação e soft skills, né? Porque a gente consegue ali treinar a nossa parte técnica, tem vários cursos, mas eu acho que a parte mesmo das skills, comunicação, resolução de conflitos, e até fala um pouco pra gente quais você acha que são interessantes a gente trabalhar e quais são os recursos, as ferramentas. Boa. Indicação de livro, que é ótimo. Bom, eu acho que hoje em dia, assim, muito se contrata por hard skill. Então, eu procuro uma pessoa que sabe mexer com números, sabe mexer no analytics, uma pessoa que seja web designer e tal. E se demite muito por soft skill. Porque, poxa, o relacionamento era difícil, a pessoa não se comunicava, a pessoa não era organizada, a pessoa... Então, eu acho que a gente tem que investir muito em soft skills, né? São as skills humanas, né? São as skills de relacionamento, são as skills mais importantes. As hard skills são treináveis. Você faz um curso, você faz uma mentoria, você faz alguma coisa rápida, você consegue um certificado. Agora, as soft skills, elas colocam você no topo, colocam você na rua, né? Então, eu acho bem importante. E aí, dentro delas, o que eu acho, assim, essencial? Primeira coisa, comunicação. A gente fala tanto de comunicação e pode parecer tão batido, mas eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade de se comunicar de maneira eficiente. Ainda mais quando a gente, nos tempos que a gente tá, da área da atenção, né? A gente não consegue a atenção das pessoas. Então, as pessoas, por melhor que elas se comuniquem, às vezes a outra não tá prestando atenção ou não captou a mensagem, enfim. Eu acho que investir em comunicação é muito importante. Negociação, gente, pode parecer também batido, mas a gente negocia o tempo todo, né? A gente negocia recurso dentro de uma empresa, a gente negocia uma vaga de emprego, a gente negocia o valor de um curso, a gente negocia o tempo todo. Com marido, com casa, filho. com filhos, exato. Então é super importante. Eu acho que também uma coisa que eu ouço muitas pessoas falando, mas eu não sou vendedora. Mas eu não sei vender. A gente precisa vender o tempo inteiro. A gente precisa se vender, a gente precisa vender o nosso trabalho, a gente precisa vender um projeto, a gente precisa vender uma ideia, a gente precisa angariar budget para uma iniciativa. Então, saber vender, não precisa trabalhar numa loja, né, vender um bem físico, mas eu acho que é importante você ter essa skill, saber vender uma ideia. E aí, pensando em livros e coisas que mudaram a minha carreira, assim, eu acho que pensando em liderança, tem um livro que foi indicado por uma ex-gestora minha, que ele chama Strengths Based Leadership, que é a liderança baseada nas suas fortalezas. Ele vem um assessment da Gallup,
que é um instituto, né, bastante conhecido, ele ajuda você a identificar, então a tese dele é que existem 34 tipos de liderança, 34 características de liderança. E ele ajuda você a identificar as suas 5 predominantes. E a tese desse livro, ele é do Dom Clifton, ele fala que ao invés da gente, na nossa liderança, perder tempo tentando desenvolver coisas que a gente não é bom, e aí só um parênteses aqui, é claro que a gente precisa melhorar, né, as coisas que a gente não é bom, mas que as lideranças, eles entrevistam vários líderes que são referências no mundo, mas o que eles mais perceberam é que as lideranças mais eficazes, as lideranças de maior sucesso, são aquelas que masterizam as coisas que já têm de bom. Por isso o assessment. Então eu fiz o assessment e aí eu passei para toda a minha equipe para tentar entender quais são as minhas 5 fortalezas, né? Quais são as lideranças que são mais fortes. Então tem a liderança relacional, tem a liderança incentivadora, tem a liderança realizadora, tem a liderança estratégica, enfim, tem uma série de lideranças. E você descobre quais são os seus pontos fortes. E você consegue descobrir quais são os pontos fortes do seu time também. E aí, por que isso é muito bom? Para você contratar pessoas com capacidades complementares à sua. Porque você não precisa ter um time de todo mundo igual, né? Você precisa ter um time com o máximo de competências possíveis que se complementem. Então, foi um livro que mudou muito a minha carreira, que eu recomendo. Tem um outro que é o Mindset, da Carol Dweck, que é um clássico também. Esse eu já li. Ele é muito bom porque ele fala muito sobre a sua mudança de pensamento, né? De como que a mudança de pensamento pode mudar a sua vida em todos os aspectos, né? Seja no pessoal, no profissional. Eu gosto muito. E aí, séries recentes que eu gostei muito... eu gostei muito do O Futuro de Bill Gates, que tá na Netflix, que fala bastante de inteligência artificial, é bem legal, eu recomendo. E conteúdo, gente, eu gosto muito de conteúdo curado. Então, eu gosto de seguir pessoas que fazem curadoria de conteúdo. Porque é uma forma de você conseguir filtrar. Então, eu tô acessando muito o Substack, ultimamente, consumindo muita newsletter. Eu gosto da Beats to Brains, que fala ali sobre as marcas, as iniciativas de marca. E eu gosto de seguir pessoas que eu admiro, né? Eu, sinceramente, influenciadores de lifestyle, dessas coisas, eu não curto, não gosto. E não é querendo ser a intelectual, não, mas eu gosto muito de gente que produz conteúdo, que cura conteúdo, que vai agregar pra mim. Acho que existe uma poluição tão grande, né, de conteúdo, de coisas, que quando você consegue pegar coisas filtradas, né, tipo newsletter, eu acho que é muito rico, porque é como você pensar as coisas que mais interessam e que mais vão te acrescentar. Então, acho que essas são minhas dicas gerais, assim, de conteúdo e de formas de aprender. Muito curso gratuito, muita gente boa oferecendo mentoria grátis, muito conteúdo no YouTube. Então eu acho que assim, é uma questão de sentar e escolher ali estrategicamente quem são as pessoas que você quer seguir, quais são os conteúdos que você quer consumir. Tem muita coisa. Sim. Não, filtrar o que a gente vai aprender, o que a gente tá vendo ali é muito difícil, porque quando a gente entra ali no Instagram, isso que eu nem tenho TikTok, porque se entrar em TikTok acabou. Você vai entrando aí num loop infinito, quando vê passou 20, 30 minutos, você podia estar lendo livro, podia estar ouvindo esse podcast, né? Então realmente filtrar. Eu só lembro que você falou das influenciadoras. Ano passado eu imergi no mercado de marketing digital e aí eu seguia muito a Virgínia. Porque ela é um case, né? Todo mundo conhece, não tem né? como. Eu não sigo, já sei quem é a Virgínia. Então, ela é mais pra fazer benchmark pra entender. Sim. Então, entendi ali mais ou menos, vi como é que é e parei. Então, se você quer seguir, siga. Mas tem um propósito, tem um tempo, porque senão você vai gastar tempo ali à toa e não vai te agregar muito. E outro ponto é a questão da comunicação. Achei muito bacana você citar, porque todo mundo fala, a gente já sabe comunicação. Mas vai num evento, principalmente evento de mulher. Fica lá no cantinho, não sabe falar com ninguém, não sabe como é que começa uma conversa. Exato. Então, não somente essa parte de negociar, que é fundamental, negociar, vender o seu preço, vender a sua hora, ser promovido, conseguir bons frutos, também fazer conexões. Eu vejo muito isso. Às vezes eu vou num evento ali sozinha, eu não tô nem aí, eu vou perguntando, faço perguntas, mas é difícil, as pessoas não têm muito isso. Eu vejo que tem uma lá no cantinho, aí eu vou lá nessa. E você pode ter certeza que essa pessoa tem uma história incrível, ela vai agregar, só que ela é tímida. É isso. Você também percebe isso nos eventos? Eu percebo muito, e eu acho que as pessoas confundem um pouco o que é marketing pessoal e levam isso às vezes para um lado muito ruim. Então assim, eu não vou ficar me vendendo, eu não vou ficar fazendo autopromoção. Então as pessoas levam isso para um lado pejorativo. E as pessoas estão perdendo, né? Porque, assim, é importante você se posicionar. Eu fiquei muito tempo, né? Eu trabalhei com marketing muitos anos e passei por 3 rebrandings de empresa. Então, eu sempre posicionei as marcas das empresas ou reposicionei.
E aí, nesse 2024, foi um ano muito interessante pra mim, porque foi um ano que eu não estou no mundo corporativo. Então, um ano que eu peguei pra fazer consultoria, pra fazer mentoria, pra fazer projeto pessoal. E eu pensei assim, poxa, quem que é a Ju sem crachás, né? Quem que é a Ju Frediano sem crachás? Quando te tiram um cargo de head, de diretora, quem sou eu? E a gente só se lembra de fazer isso depois de muito tempo. Então, eu acho que um erro de carreira que eu cometi, digo um erro, né? Mas que eu faria diferente hoje, olhando pra trás, e um conselho que eu daria para as pessoas não tem essa de autopromoção, né? Você não tá... Claro que existem formas de fazer marketing pessoal, mas existe uma disciplina que se chama branding pessoal. E você precisa fazer branding pessoal. Você precisa estabelecer a sua marca, o seu posicionamento, né? Isso é super importante. E a gente, como mulher, né? Como a gente tem a impostora, aí fica, imagina, mas eu vou fazer um vídeo. Mas eu vou... Sim, você vai fazer um vídeo, você vai dizer o que você acha, você vai construir a sua autoridade. Todo mundo tem a sua história, todo mundo tem as coisas, né? Tem uma frase que eu gosto, que só você é capaz de produzir aquilo que só você produz. Parece louco, mas é assim. No final do dia... ninguém pode fazer aquilo por você. Então, eu acho que sim, existe uma marca pessoal que precisa ser estabelecida, existe sim vender o seu peixe quando necessário, mas eu acho que você não precisa se vender o tempo todo, né? Então, eu acho que talvez uma outra soft skill que eu não tenha falado, mas o branding pessoal também é super importante. As pessoas precisam saber o que você faz, como você agrega. Então faz muita diferença, né? Aquela frase clichê, mas que é verdade. Não basta ser, tem que parecer. Exato. A gente tem que falar das nossas conquistas, mas de maneira estratégica. Não é aquela pessoa chata que você fica falando sobre ela. Não palestrinha, né? O pessoal também não gosta de palestrinha. Exatamente. Por isso que, eu não sei fazer um pitch ali, pitch elevator, eu não sei falar, eu não sei me vender, fico muito tímida nos eventos, das empresas. Por isso que tem mentoria. Então, acho que tudo caminhou bem pro que a gente falou. Estamos chegando ao nosso final. Olha que coisa triste. A gente já tá aqui há um tempo falando e é louco, porque o podcast a gente começa a falar, principalmente com uma convidada dessa, passa muito rápido. E aí eu queria te pedir primeiro para fazer as suas considerações, deixar uma mensagem para essas mulheres, para esses homens também que estão nos assistindo, que querem virar heads, querem ter uma carreira de sucesso, querem, né, se inspirar na Ju. Qual a mensagem você deixa para eles, pra gente poder finalizar o nosso podcast? Boa. Eu acho que é nunca deixar de aprender. Eu falo muito de lifelong learning, né, nos meus conteúdos. Eu acho que tudo que a gente aprende hoje, daqui a uma semana já tá obsoleto. Então, eu acho que é importante, cuidando da FOMO, né, porque a gente tem aquele medo de não saber tudo e a gente nunca vai saber tudo, né, o tal do fear of missing out. Não tem como a gente saber de tudo, mas eu acho que de entender o que é estratégico para sua carreira, né, para você conhecer, para você saber e nunca deixar de aprender. Então, sempre participar de comunidades. Eu acho que comunidade também é uma outra porta muito interessante que se abriu para mim, né, nesses últimos tempos. Em comunidade você consegue encontrar mulheres incríveis, inspiradoras, outras pessoas para você trocar. E o networking também ele é importante independente do seu momento de carreira. Empregado, desempregado, em transição, empreendendo, não importa. Eu acho que sempre manter um networking bem ativo. Acho que são essas duas dicas, assim, nunca deixar de aprender e sempre cuidar do networking e do relacionamento genuíno com as pessoas, né? Perfeito. E uma frase que eu lembrei, assim, da Ju, quando a gente estava falando, então acho que resume muito isso, construir uma carreira de impacto precisa de 3 pilares, que é paixão, estratégia e, acima de tudo, coragem, que é o que a gente viu a Juliana falar da carreira dela, dos desafios, né, da persistência, de tudo que ela trilhou para chegar até aqui. E é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar esse conhecimento, deixar esse podcast incrível, super rico. E é isso que eu tenho para passar para vocês. Espero que tenha acendido as luzes da criatividade nesse podcast. Então, muito obrigada, Ju. Obrigada pela sua audiência e até o próximo podcast Acende a Luz.